Olá, você que nos acompanha nas devocionais das nossas terças-feiras. Graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, de meditarmos nesta bendita palavra que nos exorta, que nos adverte, nos corrige, mas também nos edifica, nos abençoa, nos transforma. E assim que o Senhor esteja nesta noite falando ao seu coração, trazendo-lhe paz e também fortalecendo a sua fé através deste tema que nós temos trabalhado aqui nas terças-feiras. Não temas. Quantos medos sobrevêm sobre nossa vida em vários momentos da vida, seja no início da fé, ou seja no meio da caminhada, ou seja naqueles momentos já da nossa velhice. Todos os momentos nós somos desafiados a confiar no Senhor, porque essa palavra vem também da parte do Senhor, não só dos homens de Deus que falaram a outros homens, mas também de Deus falando aos homens, às mulheres e também ao povo. Então que Deus abençoe sua vida através dessa palavra e que o Senhor fortaleça a sua vida nas mais variadas áreas da vida, onde nós precisamos deste Deus nos auxiliando. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e logo partir para a nossa devocional de hoje. Senhor, muito obrigado por este tempo tão precioso, ó Deus, aonde podemos meditar na Tua Palavra. Ó Senhor, abençoa a todos aqueles, ó Deus, que têm nos acompanhado nas terças-feiras, ó Deus, um tempo de reflexão, de meditação, de pensar um pouco a respeito da vida e dos temores que nos incomodam. Senhor amado, que o não temas da Tua Palavra venha trazer esse revigorar das nossas forças, que o não temas, ó Deus, da Palavra do Senhor venha nos trazer também esta confiança, essa segurança de que eu não preciso temer, de que o Senhor estando conosco, que o Senhor nos auxiliando, nos ajudando, não preciso temer, não preciso ter medo, ó Deus, das circunstâncias que sobrevêm sobre nós. Os tempos são difíceis, como o próprio apóstolo Paulo disse na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, de que os tempos ficariam difíceis e nós temos passado por dias assim. E, ó Deus, parece que quanto mais próximo da Tua vinda, mais sentimos ou percebemos, ó Deus, que os desafios estão aumentando. Por isso precisamos tanto desta palavra, precisamos tanto da Tua presença, precisamos tanto de Ti em nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um daqueles que nos acompanham e assim, ó Deus, essa palavra possa trazer este renovo, essa esperança, esta paz, essa confiança, este fortalecimento que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra ainda no livro de Números, no capítulo 21, versículo 34. Números 21, 34, aonde mais uma vez Deus vai trazer agora para Moisés. Olha o que ele diz para Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Nós temos aqui um contexto histórico do povo de Israel que antes de chegar à terra prometida tiveram que enfrentar dois reis, o rei de Seom e o rei Og, né? Dois amorreus, dos povos amorreus, que eram povos da linhagem de Cã e que estão ali da além do Jordão. Serão terras que as 2,5 tribos do povo de Israel, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés,
vão assumir ou vão ficar com elas como herança. E ali naqueles lugares, né, muita terra, muito gado também, muita prosperidade, o povo de Israel vai então adquirir com as posses dessas terras da além do Jordão. São terras que ficavam ali a leste do Mar da Galileia, e ali então Deus está trazendo para eles esta palavra de que estas terras Ele vai dar a eles, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E aqui nós vemos aqui uma promessa de Deus, uma promessa que se cumpre, uma promessa de Deus que acontece, que se realiza ali naquele momento. Deus prometeu e Deus assim auxiliou o povo naquele momento. A primeira palavra aqui, no versículo 34, então, é não o temas. Mas não o temas, temer a quem? E aí a resposta está no versículo 33. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então, diferente de Seom, que nós temos aqui, o povo de Seom, Moisés foi educado, né? Porque no capítulo 21 ainda nós vemos aí, no versículo 21 até o versículo 31, vemos então Moisés pedindo permissão para passar, e o rei de Seom não deixou. Então eles se levantaram contra Israel e Deus deu a vitória a eles, mas o rei de Seom não quis deixar passar, apesar de Moisés ser ali gentil e pedir permissão ao rei. Então o rei de Seom não deixou, e o povo então se levantou contra Israel para lutar contra eles, e perderam, né? Então naquele momento Deus deu a vitória ao povo de Israel. E agora se levanta um outro rei, eles estão subindo o caminho, e Bazã, agora outro rei dos amorreus, se levanta ali e sai contra eles no versículo 33. E ele e todo o seu povo a peleja naquele lugar chamado Edrei, né? Naquela região, naquela cidade, naquele local aonde então vai ter esta batalha. E Deus então tranquiliza Moisés, dizendo para ele: fica em paz, não precisa ter medo, não temas. Aqui do versículo 34 não precisa ter medo deste rei, porque eu dei nas tuas mãos ele, a todo o seu povo e toda a sua terra. Então, primeira questão aqui deste versículo é: não precisa ter medo desses que se levantam contra você, né? Deus está falando ali para Moisés. E nesse sentido, nós precisamos ouvir a palavra de Deus quando Ele nos traz esta confiança, essa segurança de que nenhum mal, né, sucederá àqueles que estão com o Senhor. Mas é importante também nós falarmos aqui um pouco sobre esta questão que algumas pessoas ou alguns cristãos às vezes se esquecem ou não percebem e acham que a palavra de Deus ela está se referindo a qualquer um que então tem esta confiança, e essa confiança falha e depois fica: mas e Deus? Deus falou que ia me abençoar e não abençoou, o que aconteceu? A questão aqui é que Moisés estava liderando o povo, e Moisés estava levando o povo para a terra prometida, cumprindo assim a vontade de Deus. E quando estamos na cumprindo a vontade de Deus, ninguém que se levante contra a igreja, contra o povo de Deus, vai prevalecer.
porque ao cumprir a vontade de Deus, Deus abre os caminhos e Deus tira os obstáculos e Deus destrói os obstáculos. Vão até se levantar, com certeza se levantarão. As oposições, quando estamos cumprindo a vontade de Deus, oposição sempre haverá. Nós estamos estudando na escola dominical, em nossa igreja, o livro de Esdras, e no capítulo 4 nós vemos ali o povo que no capítulo 3 estava iniciando a obra de construção do templo. No capítulo 4 tem que parar a obra, porque tinha alguns opositores, adversários, que Esdras vai trazer ali no primeiro versículo do capítulo 4, adversários de Judá. Então entenda isso, toda vez que nós estamos cumprindo a vontade de Deus, haverá opositores. Diferente quando nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, estamos fazendo algo do nosso desejo, da nossa vontade, vivendo a nossa própria vida sem levar em conta Deus, e ainda queremos que Deus haja, que Deus se manifeste, que Deus interfira quando então opositores se levantam. Nós não pedimos, nós não oramos, nós não buscamos o Senhor, nós não sabemos nem se estamos cumprindo a vontade dele, mas a gente quer que Deus interfira, porque os opositores se levantaram da mesma maneira. Então precisa ficar bem claro para todos nós que a palavra de Deus sempre traz essas vitórias que Deus deu ao povo, mas deu ao povo quando o povo estava cumprindo a sua vontade. Quando o povo não estava mais cumprindo a sua vontade, Deus também não se manifestou. Deus deixou o povo. E nós vemos nesses textos que o povo foi derrotado. Foi derrotado. No livro de Josué, nós vemos em duas ocasiões, no capítulo 7 e no capítulo 9, vemos duas ocasiões ali que o povo deixou de buscar a Deus. E ali, então, eles tiveram algumas dificuldades. É claro que depois Josué, buscando ao Senhor, identificou ali o pecado de Acã, no capítulo 7, então no capítulo 8 eles vão novamente lutar contra Ai, e na primeira vez tiveram derrota porque não buscaram o Senhor, mas na segunda vez fizeram conforme o Senhor tinha ordenado, buscaram, oraram, e ali Deus deu a vitória. E nós vamos identificando em todos os momentos da palavra de Deus, de que quando há a busca pelo Senhor, mas também o cumprimento da vontade do Senhor, de nenhum opositor fica de pé, nenhum opositor se mantém, porque Deus interfere e Deus tira da frente todos aqueles que se levantam contra. Por isso nós vemos aqui Deus falando para Moisés: não temas, Og, rei de Bazã, fica tranquilo, Moisés, pode seguir em frente, pode seguir em frente. Segunda questão que nós vemos aqui nesse texto também é como Deus trabalha com Moisés aqui nesta tranquilidade, nessa segurança de que pode batalhar porque a vitória já é sua. Ele diz aqui: far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. É como se Deus estivesse falando para Moisés assim: Moisés, faz do mesmo jeito que você fez com Seom. Eles venceram a Seom, naquela primeira investida ali no capítulo, nesse mesmo capítulo, no capítulo 21, dos versículos de 21 até 30, e Deus está falando da mesma forma: far-lhe-eis como fizeste. Mas veja, não é porque ele fez daquele jeito, de um jeito, e que agora ele teve a estratégia, Moisés teve a estratégia, vamos fazer igual aqui para Og também. Não, aqui é Deus dando a orientação, Deus direcionando Moisés, falando: Moisés, faz da mesma forma. E Moisés cumpriu da mesma forma e conquistou aquelas 60 cidades ali de Bazã.
E o relato dessa conquista está detalhado ali em Deuteronômio capítulo 3, dos versículos de 1 a 11, enquanto que Números, aqui nesse texto, nós vemos somente 2 versículos, né, contando aquele momento ali. Aqui nós vemos nesse segundo ponto a estratégia de Deus se repetindo, né? O nosso Deus, que ele é criativo, e ele é dinâmico, e ele faz de várias maneiras possíveis, né, as formas dele agir com o seu povo. Aqui ele está dizendo para Moisés: Moisés, faz igual você fez a outra. Né? Mais interessante é que Moisés não está confiante em si mesmo por ter ganhado a primeira, mas pelo contrário, Deus está falando com ele para fazer igual a primeira. Né? Muitas vezes nessa questão, para a nossa reflexão aqui de vida, quantas vezes nós também ficamos autoconfiantes da primeira vez ter dado certo, e aí na segunda a gente nem busca mais a Deus, pensando que vai dar certo do mesmo jeito na segunda vez. Outros obstáculos se levantam e aí você percebe: nossa, mas essa dificuldade eu já tive lá atrás e eu enfrentei isso dessa forma, vou fazer igual. A gente chama isso de pragmatismo, né? Fiz da primeira vez, deu certo, aquilo que dá certo eu transformo como um padrão, e aonde eu uso então para que dê certo. Já que deu certo da primeira vez, foi uma experiência que deu certo, então eu faço de novo, que vai dar certo. Veja, Moisés não está aqui baseado em pragmatismo, baseado em um padrão em que vai dar certo de novo, mas ele está baseado aqui no que Deus fala para ele. Ele está baseado aqui no que Deus revelou para ele e nas promessas de Deus para a sua vida. Se Deus tivesse falado para ele: não enfrente Og agora, ou dá a volta, né, por outro caminho, né, Moisés daria essa volta e não enfrentaria o Og ali naquele momento. Mas ele fez exatamente como na primeira vez e ali conquistou. É interessante que o texto lá de Deuteronômio capítulo 3, que mostra os relatos detalhados dessa conquista, falam lá como ele fez com Seom, como ele fez com Seom. Se não me engano, 2 ou 3 vezes ele vai falar sobre isso, ou seja, mostrando que Moisés fez exatamente da mesma maneira com Og. Esses 2 reis ali no deserto, naquele momento histórico da caminhada do povo, é algo interessante porque fizeram parte da história do povo de Israel. No livro de Josué, isso é lembrado no capítulo 2, versículo 10. Josué capítulo 2, versículo 10, nós vemos ali que a Raabe, né, ali em Jericó, vai lembrar desse fato. Olha o que ela diz: porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, e quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. A história desses 2 reis e da vitória de Israel sobre esses 2 reis é algo que marcou a história de Israel, mas marcou também a história da caminhada do povo e de outras nações que viram e presenciaram isso. No livro de Neemias, capítulo 2, Neemias 9, no versículo 22, no meio da oração que eles estão fazendo ali, no versículo 22, olha o que eles disseram, os judeus disseram ali: também lhe deste reinos e povos, e lhe repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Lembrando daquele momento em que isso aconteceu, do que estamos vendo aqui no livro de Números. Neemias, olha, muitos anos depois, quase 1000 anos depois desse momento, eles estão orando, lembrando deste momento que Deus fez isso. Foi Deus, e nessa oração
o ponto-chave aqui é a realização de Deus, né, na vida, nas ações que trouxeram vitória ao povo. E eles estão orando e lembrando disso em suas orações. Os livros dos Salmos vai trazer no Salmo 135, 136, vai lembrar desse fato também dos reis de Seom, dos reis dos amorreus, que foram vencidos pelo povo de Israel. E assim nós temos então esta preciosidade de que realmente eles não temeram. E assim lá em Josué capítulo 13, versículo 30, vem então a separação das terras, né? a herança para cada tribo. Foi o seu território no versículo 30 do capítulo 13 de Josué. Começando com Manaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades. 60 cidades conquistadas, aonde os despojos ficaram todos para Israel, os bois, as ovelhas e tudo mais que havia ali. Porém, os homens, as mulheres e as crianças foram mortos ali, com ordenança de Deus, e Moisés cumpriu fielmente, sem temer aquela nação, sem temer aquele povo, porque se ele não fizesse isso, o rei Og com certeza teria vencido e trazido derrota para Israel. Mas porque Moisés buscou o Senhor e não temeu mais um rei à sua frente, Deus lhe deu vitória. Quando nós pensamos nessa questão, quantas vezes nós caímos nesse erro e aí o medo vem? O pragmatismo é algo que é um caminho e é uma cilada para a nossa vida. A padronização de que faz assim que dá certo, né? Essa confiança pessoal de cada um de nós, achando que fazendo dessa maneira vai dar certo, isso só nos leva para a derrota. Isso só nos leva para um caminho de desgraça e de frustração e de sofrimento. Na verdade, mesmo que seja do mesmo jeito, fazer do mesmo jeito, isso deve partir do Senhor. Isso deve partir de Deus e não de nós mesmos, da nossa autoconfiança de que eu faço assim e vai dar certo. Se eu fizer desse jeito, vai dar certo. Nós temos que confiar no Senhor e não na nossa capacidade, não na nossa habilidade. E mais nesse quesito, nesse não temas aqui, não podemos confiar no nosso pragmatismo, naquilo que a gente cria como um padrão de que vai dar certo. As nossas experiências de que eu tive uma experiência assim, então se essa experiência se repetir, é que está acontecendo de novo e Deus vai me dar vitória de novo. Nem sempre, nem sempre. Essa questão de experiências pessoais é algo muito perigoso e que nós temos que tomar um certo cuidado diante de Deus. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quem abriu o Mar Vermelho? Moisés. E mais alguém abriu o Mar Vermelho e andou por terra seca? Nós não vemos isso acontecer. Nós vemos se repetir a abertura do Rio Jordão, mas aonde Josué agora passa, mas com Moisés aconteceu uma única vez. Com Josué aconteceu uma única vez. Quantos andaram sobre o mar no meio da tempestade? Só Pedro. E somente uma única vez. E às vezes a gente olha para esses textos da palavra de Deus e a gente gostaria muito que acontecesse conosco. Nós gostaríamos muito de ter essa experiência também. Mas o nosso Deus é um Deus dinâmico e criativo. Ele vai agir em nossas vidas, mas Ele vai agir do jeito que Ele quer. Ele não vai repetir toda hora, vai fazer todas as vezes, vai fazer a mesma coisa sempre. Porque Ele é um Deus sábio e
onisciente e Ele também conhece a nossa fé. Ele também conhece as nossas capacidades, mas também as nossas limitações. Com Moisés ele agiu assim, mas não foi com todos que ele agiria, que ele agiu assim também. E nisso nós precisamos aprender de que na Bíblia alguns pragmatismos, né, deram errado. Veja que Saul tentou fazer algo da sua própria cabeça e deu no que deu. Deus o rejeitou, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa, de levar os despojos para sacrifício a Deus. Deus não pediu sacrifício. Por isso que Samuel depois fala para ele, importa obedecer do que sacrificar. E ele criou essa... Deus havia dado a ordem ali em 1 Samuel 13, mata tudo, e não é para pegar nada ali dos filisteus, e ele vai e pega os despojos e traz e faz o sacrifício como holocausto, acreditando que Deus assim ia receber. Deus não pediu nada daquilo. E muitas vezes nós criamos alguns padrões, alguns pensamentos, acreditando que Deus vai assim abençoar a nossa vida. Não. O que abençoa a nossa vida é a obediência, é a submissão à palavra de Deus e ao que Deus nos ordena, a cumprir a sua vontade. Cumprir a sua vontade é sinal de alguém que realmente quer adorar este Deus, e não com seus achismos e com o que você acha que deve ser feito. Muitos dizem e fazem isso, infelizmente. Cultuam a Deus e falam, é assim que eu vou entregar o meu culto. Como se Deus quisesse qualquer tipo de culto, mas é a palavra de Deus que define qual é o culto que Ele quer receber. Não somos nós que definimos os cultos, não somos nós que definimos a liturgia, mas é a palavra de Deus que define. Por isso nós cumprimos aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Se queremos ser abençoados, ou se queremos não temer os obstáculos que vão aparecer na nossa vida, porque eles vão aparecer, Seom e Og sempre estarão diante do povo de Deus, vão se levantar e obstáculos vão aparecer. E se queremos sair deles vitoriosos ou passar por eles vitoriosos, precisamos obedecer ao Senhor. Só cumprindo a vontade do Senhor, não temeremos. Não o temas, disse Deus para Moisés, porque eu já entreguei eles na tua mão. E assim Moisés cumpriu exatamente como Deus falou, e ali eles saíram vitoriosos sobre mais um rei. Seom já havia sido derrotado e agora Seom serviu de exemplo para Moisés, aonde Deus também fala, faz igual com Og. E assim Moisés cumpriu exatamente como Deus mandou e foi vitorioso. Por isso, meu querido, não temas os obstáculos que aparecerem na sua frente. Não temas os opositores que aparecerem na sua frente. Mas, veja bem, você não precisa temer se você cumprir a vontade de Deus. Se você estiver disposto a fazer exatamente como Deus assim te ordena fazer. Agora, se você quiser fazer do seu jeito, o não temas vai ser um engano do seu próprio coração. E não é falha de Deus. Não é Deus que errou. Porque, na verdade, foi o seu próprio coração que quis fazer como você achava que era melhor fazer. E assim, então, nós colhemos perdas, derrotas, quando, na verdade, Deus tinha pronto a vitória. Para terminar, algumas piadas, ou algumas anedotas de internet, que colocam essas questões de relacionamento do homem com Deus, onde o homem frustrado chega diante de Deus no céu e fala, Deus, como é que o Senhor deixou que isso acontecesse na minha vida? E Deus simplesmente diz para ele, eu tinha vitória para te dar, mas você quis fazer de outro jeito. Então,
É como se Deus estivesse dizendo: eu já deixei tudo programado e tudo pronto para que você recebesse a bênção, mas você quis fazer do seu jeito, da sua maneira. Não, os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são maiores do que os seus. Se você não confia em mim, é Deus falando, né? Se você não confia em mim e não está disposto a me obedecer, mas quer me seguir da sua maneira, então você ainda precisa aprender a se humilhar e a me obedecer. Em resumo, é isso que a palavra de Deus em muitos outros textos vai nos ensinar, de que se nós queremos colher a bênção e a vitória sobre situações adversas na nossa vida, sobre opositores que se levantam, precisamos nos render à palavra de Deus, precisamos nos render e obedecer àquilo que Deus nos ordenou a fazer. E não ficar inventando maneiras de segui-lo e de servi-lo, mas segui-lo e servi-lo conforme Ele mesmo determinou, como Ele quer ser seguido, como Ele quer ser servido. Que Deus te abençoe e que você assim comece a colher grandes bênçãos. Não precisa temer os opositores que se levantarem sobre a sua vida. Basta você obedecer à vontade de Deus e Deus vai dar vitória sobre a sua vida. Essa sim é a palavra de vitória que vem sobre nós. Aquele que está disposto a obedecer a forma de agir, na forma de agir e não criando os seus próprios métodos. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e nos ajude, porque nossa mente, o nosso coração pecaminoso, orgulhoso, né? E cheio de criatividade, quer fazer as coisas do seu próprio jeito, quando na verdade Deus está falando: não, faz do meu jeito que vai dar certo. Deixa o seu de lado, faz do meu jeito que dá certo. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque em muitas adversidades, em muitas lutas, em muitas questões da vida, nós queremos resolver os problemas do nosso jeito. Mas, ó Deus, nessa palavra ali, ó Deus, quando o povo de Israel enfrentou a Og, o Senhor disse a eles: falhei como você fez, faça como você fez com Seom. E ali Moisés cumpriu e obedeceu e foi abençoado com a vitória. Senhor, não nos deixa cair, ó Pai, nos pensamentos errados da nossa vida, achando que podemos seguir ao Senhor e servir ao Senhor da nossa maneira. Perdão, Senhor, se muitas vezes nós pensamos que o nosso jeito é o jeito certo de fazer, quando na verdade o jeito certo é obedecendo a Tua palavra, é cumprindo e é fazendo conforme o Senhor já prescreveu. O Senhor, ó Deus, tem nos dado a Tua palavra e nos ensinado como Te servir, como Te obedecer, como Te seguir. E muitas vezes nós queremos, ó Deus, inventar outras maneiras. Senhor, perdão. Perdão, ó Deus, porque isso é insubmissão. Isso é desobediência. Porque nós estamos, de certa forma, dizendo que a Tua palavra não está certa, mas que o nosso jeito é o mais certo de se fazer. E assim, ó Deus, desobedientes à Tua palavra, queremos inventar outras formas e acabamos, ó Deus, falhando, acabamos errando, acabamos com a derrota na nossa vida. Os opositores se levantam, Satanás, que é o nosso principal inimigo, principal adversário, se levanta, vence, exatamente porque nós não nos submetemos a Ti. Perdão. Ajuda-nos a ter um coração submisso. Ajuda-nos, ó Deus, para que assim, submissos à Tua palavra, não venhamos mais a temer a Satanás e a todos os inimigos que se levantam contra nós. No nome de Cristo Jesus que eu oro, para que assim o Senhor transforme a nossa vida e nos ajude. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor. E que
diante dos opositores, diante daqueles que se levantam contra a igreja ou contra você, você obedeça ao Senhor e com o Senhor do seu lado, não tema, não precisa temê-lo, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus te abençoe, uma boa noite, na graça e na paz do Senhor.